Meu nome é Márcia, Márcia Paiva, né? Mais conhecida como Márcia Paiva. Eu tenho 64 anos, vim para a Americana em 78, mais ou menos uns 47 anos aqui em Americana. Sou adventista há 37 anos, me batizei na Igreja Central de Americana. Eu tenho 9, quer dizer, eu vim de uma família de 9 irmãos, mas perdi uma irmã em 2022, nós somos em 8 agora. Minha mãe é Terezinha, alguns aqui já conhecem, né? A Terezinha. E meu pai, já falecido, é Sebastião. Eu sou professora de educação infantil já há quase 30 anos, o ano que vem faz 30 anos, concursada pela Prefeitura de Americana. Quando meu pai veio porque a gente morava em Minas, né? Acho que eu não tinha falado isso antes. A gente morava em Minas e meu pai, quando tinha 3 anos, e ele resolveu ir para São Paulo, né, da capital, para poder mudar de vida, né, porque nós éramos muito pobres ali em Minas, e ele foi para São Paulo, nos levou junto para morar ali. O meu pai conheceu a Igreja Adventista em São Paulo, onde nós morávamos, né? Ele conheceu ali, e o meu irmão disse que ele conheceu a Igreja Adventista lendo O Grande Conflito. Inclusive, ele foi para a Igreja Adventista, nós fomos ali em São Paulo muito ajudados era Dorcas antigamente, né? Fomos muito ajudados ali pelas Dorcas. E eu estudava ali na escola adventista, eu estudei o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano na escola adventista de Cidade Ademar, que nós morávamos ali perto. Quando eu tinha 10 anos, concluindo ali o quarto ano, o meu pai, ele estava meio que afastado da igreja. E eu até tinha pedido para ele, que eu queria me batizar. Eu estava convicta que eu queria me batizar com 10 anos ali, mas ele não permitiu. E aí ele me tirou da escola adventista assim que eu terminei. Terminou. E ele me colocou numa outra escola. E eu estranhei bastante essa escola. Eu não sei explicar por que ele saiu da igreja. Eu sei que ele cantava no coral, tudo, ele dava estudos bíblicos, a gente fazia o culto, mas infelizmente ele saiu. E eu digo infelizmente porque ao sair da igreja adventista, ele nos levou, toda a família, para o centro de Umbanda. Nós frequentávamos agora um centro de Umbanda, né? E aquilo era muito estranho para mim, para as minhas irmãs e para minha mãe também. Mas eu já conhecia a igreja quando eu vim aqui para Americana. Só que aconteceram algumas coisas na minha vida, né, que me ajudaram a chegar mais perto de Deus, a retornar aquilo que eu queria lá na infância, né? Com 10 anos que eu queria me batizar. Aconteceram algumas coisas na minha vida e eu gostaria de falar. Com 20 anos eu conheci o meu marido, né? Meu falecido marido. A gente se casou. Quando eu conheci meu marido, Quando eu conheci meu marido, eu sabia que ele já tinha usado drogas. Mas naquela época a gente não sabia o que era drogas, né? A gente não sabia o que era... Não sabia. O máximo que eu sabia de drogas era lendo aquele livro da Cristiane F., Prostituída e Drogada. É só isso que eu conhecia. Mas aí eu conheci meu marido, ele tinha ficado no retiro, e eu conheci ele exatamente quando ele saiu desse retiro que ele foi para poder se livrar das drogas, né? Então, ele me pediu em namoro, eu já conhecia as irmãs dele, nós namoramos, nos casamos, mas logo que nos casamos, ele voltou a usar as drogas, né? Ele usava maconha. E logo que nós nos casamos, ele voltou a usar, ele não conseguiu parar.
Então, o que aconteceu? A gente brigava bastante, mas ele nunca usou drogas assim na minha frente, ele nunca me ofereceu drogas, ele sempre me respeitou nesse sentido. Mas por causa das drogas e porque ele não conseguia largar, ele tinha algumas crises de abstinência, ele não conseguia largar. E durante essas crises, ele tentava se matar. Então ele tentou se matar 2 vezes. Depois dessas 2 vezes, graças a Deus ele não conseguiu se matar. Mas uma terceira vez, e eu já estava grávida da minha filha de 3 meses, ele tentou se matar novamente. Ele colocou fogo no próprio corpo. E ele se queimou bastante. Até as mãos, os braços, bastante. Ele se queimou com álcool. E ele foi levado para o hospital. Ficou 12 dias internado ali no hospital municipal. E ali no hospital municipal ele já estava quase bom para ir para casa, né, para ter alta. Mas aí ele pegou uma infecção hospitalar e ele ficou 12 dias internado. Eu ia visitá-lo todos os dias. E cada vez que eu ia visitá-lo e conversar com ele, ele sempre me pedia perdão. E eu dizia a ele que quando a gente ama, a gente perdoa. E é verdade mesmo. Quando a gente ama, a gente perdoa. Aí depois disso, quando ele se queimou e foi para o hospital, eu fui para a igreja da minha mãe, porque a minha mãe já era adventista, meu irmão também, o Paulo, já era adventista, então eu ia na igreja da minha mãe para pedir para Deus curar meu marido. E eu falava assim para Deus: Senhor, se o Senhor curar meu marido, eu vou para a igreja. Que coisa, né? Aí o que aconteceu? Na quinta-feira, véspera de sexta-feira da paixão, né? Meu marido entrou em coma e o médico falou assim para mim: conversa com ele porque ele está te ouvindo. Então eu conversei bastante com ele naquele dia, né? Eu passei um dia ali no hospital conversando com ele. E também eu pedi para o pastor da igreja central para ele também ir visitar meu marido no hospital para conversar com ele. E ele foi. Aí quando foi no finalzinho da quinta-feira, meia-noite mais ou menos, ele morreu. Mas o mais incrível é que quando eu recebi a notícia da morte dele, eu senti nitidamente uma mão aqui no meu ombro. Aí eu vi que era Deus me confortando, me ajudando a passar por esse momento tão difícil, né? Grávida da minha filha de 3 meses e ali perdendo meu marido. Então eu senti Deus me confortando. Eu não era da igreja. Assim, não era. Eu era roqueira, eu bebia cerveja com meu marido, a gente saía por aí, a gente era praticamente do mundo, eu e meu marido. Mas aí quando ele morreu, o que eu falei, assim, eu pensei comigo: Deus não curou meu marido, ele não curou meu marido, mas eu vou para a igreja. Eu escolhi ir para a igreja, eu escolhi Jesus, mas foi difícil para as pessoas, principalmente da minha família, acreditar que realmente eu tinha escolhido Jesus. Tanto é que quando eu me batizei dia 4 de setembro de 1987, eu me batizei ali e não foi ninguém da minha família no meu batismo, porque ninguém acreditava que aquela mulher que vivia uma vida assim, desregrada mais ou menos, né, falando, não tanto, mas desregrada. Então ninguém acreditava que eu estava convertida, então ninguém foi, porque eles achavam que que aquilo ia acabar logo, era só fogo de palha e logo ia acabar. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu Salvador e fui batizada, eu nunca saí dos caminhos do Senhor, nunca, e nunca deixei de trabalhar na obra do Senhor.
Eu nunca tirei férias da obra do Senhor. Por quê? Porque, assim como Pedro falou, né, para Jesus, para onde que eu iria? Para quem eu iria? Eu só tinha ele. Eu só tinha ele. E eu segurei firme nas mãos dele até hoje. Tenho segurado firme nas mãos dele até hoje. E um verso que me acompanha, e eu gostaria que acompanhassem vocês também, é o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É isso que Deus tem feito na minha vida. Ele tem cuidado de mim, cuidado da minha família. E eu sou muito grata a Ele, porque um dia Ele me tirou das trevas e me trouxe para essa luz maravilhosa. É a luz da verdade. Quero dizer para vocês que vale muito a pena ser fiel a Deus, porque Ele o tempo todo é fiel a nós. O tempo todo Ele cuida de nós, o tempo todo Ele nos abençoa. Então vale muito a pena ser fiel a Deus. E o que eu deixo para vocês é que não importa o que você tenha feito, não importa onde você está, não importa nada. Não importa nada. Jesus morreu por mim, morreu por vocês, e Ele tem nos chamado o tempo todo para estar com Ele, e eu tenho certeza que Ele está chamando você também. E eu digo para vocês, aceite o chamado e venha para os braços de Jesus.